Olá! Hoje eu estou aqui para contar uma história para a nossa semana dos contos afros. E minha história começa mais ou menos assim. Há muitos e muitos anos, não se sabe exatamente quando, as pessoas viviam em aldeias ao redor do mundo. Numa dessas aldeias morava uma mulher chamada Mazanendaba. Mazanendaba morava numa casa bonita, de frente para o mar, com seu marido e os filhos. E ela gostava muito da sua família. Gostava de ensinar às crianças tudo aquilo que ela conhecia. E também os ensinavam a buscar lenha, buscar água e a trançar lindos cestos e esteiras. As crianças ouviam tudo com muita atenção, porque sabiam o quanto aquilo era importante. Mas o que elas gostavam mesmo era de poder brincar na praia. Ali eles se divertiam, mergulhavam no mar, brincavam de pular ondas e passavam horas e horas se divertindo. Quando lembravam, pescavam um ou dois peixes e levavam para casa para almoçar com o pai. O pai chamava-se Zenzelê e era um homem alto, forte, que adorava as esculturas. Sempre que andava pela aldeia, Zenzelê ficava observando. E quando via um pássaro diferente daqueles que ele já conhecia, ele então guardava a imagem na memória. E quando chegava em casa, pegava uma madeira e ali talhava o desenho daquele pássaro. E quando ele via um cudu bebendo água no riacho, corria imediatamente para casa e esculpia numa pedra. Já eram tantas as imagens talhadas e esculpidas que a casa de Zenzelê estava toda decorada por dentro e por fora. E as pessoas que por ali passavam paravam para admirar a beleza do trabalho dele. E Zenzelê sentia orgulho e ficava muito feliz. Mas Anendaba amava muito a sua família. E durante muitos e muitos anos viveram muito felizes. Até que um dia, Mazanendaba percebeu que algo estava faltando. É que naquele tempo não havia histórias para contar. Dá para imaginar um mundo sem histórias para contar? É que as pessoas naquele tempo, depois que jantavam, iam para a praia e faziam uma grande roda. E ali, eles ficavam observando o céu e a lua que ia surgindo devagar. E depois, as milhares de estrelas que iam se espalhando e iluminando a noite. Às vezes, eles ouviam o som do vento a tocar nas folhagens e ficavam em silêncio, esperando que o vento fosse contar uma história. Mas nada acontecia. E ali eles ficavam por horas e horas. E até bocejavam e dormiam. E quando dormiam, ninguém sonhava. Ora, um mundo sem histórias, sem sonhos. Dá para acreditar nisso? Não, não havia nada. Ninguém tinha uma história para contar. As avós saíam à procura de histórias para contar para os filhos, netos, e não havia nada. Mas Anendaba, então, decidiu que era preciso fazer alguma coisa. E um dia, o marido, Zenzelê, disse a ela: Olha, meu amor, por que você não vai até as planícies, savanas ou florestas, verificar se os animais não podem lhe dizer aonde encontrar as histórias? Ou então, quem sabe, contar histórias para você? Mas Anendaba ficou feliz, seu coração se encheu de esperança. E no dia seguinte, ela partiu então para a floresta. E logo quando foi entrando, deu de cara com uma lebre. Toda sorridente, a lebre já foi logo dizendo: Histórias, sim, histórias! Milhares, centenas de histórias. Tem aquela história, inclusive, olha só, aquela história, deixa eu me ver. Lembrei que agora eu tenho um compromisso, mas olhe, eu volto para lhe contar a história. E sumiu no meio do mato. Mas a Nendaba logo percebeu que a lebre estava com conversa fiada.
que ela não sabia história nenhuma. Mas Mazanendaba estava mesmo decidida a encontrar histórias e continuou a caminhar pela floresta. Mais adiante encontrou a serpente Mamba, que só de ouvir a palavra história já foi ficando toda envergonhada e se escondendo no meio da folhagem. Mas Anendaba então percebeu que não seria tão fácil encontrar histórias como ela achava. Mas continuou a seguir floresta adentro e encontrou então a mãe Balbuína, que ficou de pé na sua frente e foi logo dizendo: "Ah, o que você está me dizendo? Quer dizer que vocês humanos dão casa para seus filhos morarem, dão comida para eles comerem, dão roupas para eles vestirem e eles ainda não estão felizes? Eles querem histórias? Ainda bem que eu não sou mãe de humanos." A mãe Balbuína virou as costas e deixou ali Mazanendaba a ver navios. Mazanendaba continuou seguindo em frente, mas já não estava tão confiante. Foi quando ela viu a coruja, que tinha fama de sábia, e então ela já foi logo perguntando: Dona Coruja, por favor, me conte histórias ou me diga onde encontrar a história." A coruja ficou irritada. "Uhul! Onde já se viu? Você não sabe que eu durmo durante o dia e eu lá tenho tempo para saber de história? Ora, faça-me o favor, minha senhora, vá procurar o que fazer." Mas a Lendaba já estava meio tristonha. Não ia ser fácil. Foi quando ela se encontrou com um grande elefante. E o elefante disse a ela: "Ora, se você quer encontrar histórias, pergunte às águias. Sim, a grande águia que voa bem alto, perto do sol, e que de lá de cima pode ver tudo. Se alguém tem histórias, são as águias." Mas a Nendaba agradeceu ao amigo elefante e, como já estava ficando tarde, voltou para casa. No dia seguinte, sentou em frente à sua casa e ficou a olhar o mar, quando de repente ela viu uma águia caçadora, que deu um mergulho no mar e pegou um peixe. Mas a Nendaba levantou-se rapidamente e começou a gritar: Dona Águia, por favor! Dona Águia, por favor!" A águia levou um susto tão grande que deixou o peixe cair de volta ao mar. E com os olhos fumegando, olhando para Mazanendaba, já foi logo dizendo: "Olha só, veja o que você me fez. Por sua culpa, perdi o meu almoço." "Ora, Dona Águia, me desculpe. É que eu preciso tanto da sua ajuda." Ora, me ajuda e olha lá em que eu posso ajudar." "Por favor, Dona Águia, é que me disseram que a senhora é tão inteligente e conhece tudo. Poderia me ajudar a encontrar histórias ou, quem sabe, me contar alguma história, nem que seja a história da sua família." A águia, que era toda vaidosa, quando percebeu que havia sido chamada de inteligente, sábia, já foi logo ficando mais carinhosa. Ora, pensando bem, histórias eu não sei, mas eu tenho um amigo que conhece todas as histórias, e ele disse que aqui não existem as histórias, que as histórias todas estão guardadas lá no fundo do oceano, no reino das águas profundas, onde o povo espírito mora. Mas, se você quiser, eu posso falar com ele e ver se ele te leva até lá." Mas a Nendaba ficou feliz, agradeceu à águia, que combinou com ela que voltaria. Horas mais tarde, mas a Nendaba percebeu algo diferente no mar. Ela então se levantou e, quando foi se aproximando, viu que era um golfinho. Ele tinha um jeito, uma cara daquelas pessoas que já tinham viajado por todos os lugares secretos e misteriosos.
Mas Anendaba então disse a ele, Salbona, golfinho, que quer dizer, você é muito importante para mim. E o golfinho, então, agradeceu a Mazanendaba e disse para que ela subisse logo em seu dorso, porque eles não tinham muito tempo a perder, que deveriam chegar ao reino das águas profundas antes do anoitecer. Mazanendaba, então, subiu no dorso do golfinho e ele mergulhou até o fundo do oceano. Quando lá chegaram, Mazanendaba ficou encantada, porque o fundo do oceano não era escuro como ela imaginava. Era todo iluminado. E ela então foi observando e viu que aquelas luzes todas vinham dos olhos do povo espírito, que tinham os olhos como estrelas que brilhavam. E os corpos deles eram todos coloridos, lilás, verde, vermelho, amarelo, azul. E quando eles falavam e a voz deles eram tão melodiosas que Mazanendaba fechou os olhos e deixou que aquelas vozes entrassem e tocassem o seu coração. O povo espírito ficou encantado com Mazanendaba e riam de vê-la daquele jeito. O golfinho, então, levou Mazanendaba até o rei. E quando chegou lá, ela já foi logo fazendo referência e foi dizendo, por favor, majestade, venham atrás de histórias. Preciso de histórias para levar ao meu povo. O rei, olhando para Mazanendaba, disse, histórias? Sim, tenho centenas de histórias. Mas e você? O que você tem de valioso para me dar para que eu possa entregar as nossas histórias? Mazanendaba então levou um susto. O que ela teria de tão valioso que pudesse trocar com um rei? Foi nesse instante que a rainha, percebendo a angústia de Mazanendaba, se aproximou e disse para ela, ora, minha jovem, nós aqui do reino das águas profundas não podemos subir até a superfície, mas você pode trazer o que há de melhor, trazer o que há de melhor onde você vive para nós observarmos. Naquele instante, Mazanendaba teve uma ideia. Agradeceu o rei e a rainha, se despediu do povo espírito e combinou que voltaria em breve. Subiu no dorso do golfinho e que o levou até a superfície. Quando lá chegou, a Zenzele e as crianças já aguardavam por ela. Se despediu então do golfinho e combinou encontrá-lo no amanhecer do terceiro dia. E no caminho, ela foi contando a sua aventura até o reino das águas profundas. E no final, contou o mais importante, o pedido do rei. Zenzele, ao ouvir aquilo, já sabia o que fazer. E chegando em casa, pegou a sua melhor madeira e começou então a talhar primeiro a imagem da sua esposa, tão linda. Depois talhou a sua própria imagem e ele então se reconheceu e ficou feliz com o trabalho que havia feito. Depois talhou um dos seus filhos que tinha os olhos arredondados e brilhantes. Depois a menina que tinha um lindo sorriso. E por fim o mais velho com as suas longas pernas. Quando estava terminando de talhar a casa, eis que apareceu a águia, exigindo que fizesse parte daquele desenho. Ele então talhou a águia em cima da casa. O trabalho pronto, no amanhecer do terceiro dia, ele amarrou então a talhagem às costas da sua esposa. E quando chegaram à praia, o golfinho já estava lá esperando por eles. Ela então subiu no dorso do golfinho, despediu-se do marido e mergulharam no meio da onda. E viajaram até o fundo do oceano. Quando chegaram no reino das águas profundas, o povo encantado veio recebê-la. E eles ficaram encantados com aquela imagem talhada por Zenzele. E o desenho
parecia que ficava ainda muito mais bonito com o brilho dos olhos do povo. O rei e a rainha ficaram tão felizes com o trabalho feito pelo Zenzelê que entregaram a Mazanendaba um colar de conchas para que ela entregasse a ele em sinal de agradecimento. O rei então se aproximou de Mazanendaba e entregou a ela uma linda concha rosada. Era uma concha mágica. E ele então disse a ela que ali havia milhares de histórias, de todos os tipos. Bastava ela colocar no ouvido que a concha lhe contaria uma história. Mas Anendaba então pegou a concha, agradeceu o rei e a rainha, se despediu do povo espírito e subiu no dorso do golfinho que a levou novamente de volta à superfície. E quando lá chegou, seus filhos e Zenzelê já o aguardavam. E também estavam lá todo o povo da aldeia, querendo ouvir as histórias de Mazanendaba. Estavam também na praia a cobra mamba, a mãe balbuína, a lebre e também estava a águia. Todos ali aguardando por Mazanendaba, que segurando a concha foi caminhando e o povo fazendo uma grande roda ao seu redor. Ela então pegou a concha e colocou em seu ouvido. Ouviu a história e disse: Quezuquezuquela, que na língua daquele povo queria dizer: era uma vez, há muito tempo. E todos responderam: Cozi, cozi, que quer dizer: estamos prontos para ouvir. E foi assim que a primeira história foi contada no mundo. Depois, as pessoas pediram para Mazanendaba contar mais histórias, e ela então foi contando. E todos os dias, quando o sol começava a se esconder no horizonte, as pessoas faziam uma grande roda na praia para ouvir as histórias de Mazanendaba. E as histórias então começaram a se espalhar entre os povos, entre as aldeias, atravessaram o oceano e chegaram por vários lugares. Um dia, uma dessas histórias chegou até a minha avó, que num final de tarde chamou seus filhos, sobrinhos, vizinhos e, segurando uma caneca de café, contou a eles. Entre essas crianças estava meu pai, que muito tempo depois convidou os filhos, sobrinhos e vizinhos e, segurando a sua canequinha de café, foi contando algumas histórias. E hoje eu estou aqui, nesse espaço virtual, sentado aqui à frente de vocês, segurando a minha canequinha de café, para contar para vocês a minha história. E eu espero que um dia vocês se reúnam com os seus e contem uma história. Quezu, quezu, quezuquela. Muito obrigado.